Primeira Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vemos que a história de Elias ela é muito interessante, pois nos traz preciosos ensinamentos e encontramos nela também um excelente paralelo entre o que chamamos de depressão em nosso tempo atual e o que alguns dos homens de Deus viveram na sua história bíblica, ok? Em primeiro lugar, queridos, a palavra de Deus, ela nos apresenta, lá em 1 Reis 19, que o profeta Elias era um homem que chegou onde nenhum outro homem de sua terra jamais havia chegado, né? Ele foi, assim, muito longe, vindo de uma cidade comum, simples, né? Ele era de Tisbé ou Tisbe, né? Que era um vilarejo pequeno e muito desconhecido. Ficava na região de Gileade, lá pelos lados do Oriente Médio, não é isso? Oriente Médio Antigo. Foi deste vilarejo que Deus levantou um homem para ser a sua boca nos dias de Acabe. Acabe foi o pior rei que Israel já teve, né? E foi justamente o rei Acabe que contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias, né, o tesbita, havia feito aos profetas de Baal. Na verdade, o casamento de Jezabel com Acabe, rei de Israel, foi uma jogada política, né? Uma jogada essa que serviu para ratificar uma aliança entre Tiro e Israel. Quando ela chegou a morar entre os israelitas, Jezabel continuou a adorar seu Deus, que era Baal, né? Ele levou consigo vários sacerdotes que, uma vez em Israel, seduziam quase todo o povo, né, a se desviar da palavra de Deus. Conseguiu levar muitos, ela conseguiu levar muitos. O problema, queridos, foi quando Acabe resolve levar ao conhecimento de Jezabel o que tinha acontecido, ou seja, falar da morte, né, de seus profetas à espada, como diz lá em 1 Reis 1:19. Né? É claro que isso trouxe grande ira, né, ao seu coração, o que acabou levando a prometer matar Elias em breve. Né? E ela fez isso. E é aqui, irmãos, que a depressão de Elias parece começar, parece ter início. Né? Havia, sem dúvida alguma, uma expectativa no coração de Elias por reconhecimento da parte dos reis, porque ele esperava que o rei Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus e clamassem junto com o povo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso que aconteceu. Em vez de reconhecimento, houve sim uma promessa de assassinato. Não é mesmo? Jezabel prometeu que faria com Elias o mesmo que ele o fizera com os profetas de Baal. Ou seja, a partir desse momento, Elias enfrenta uma tremenda decepção. Né? Aconteceu o que ele não esperava. Ele ficou completamente decepcionado. Quando ele soube das palavras de Jezabel, que disse assim, que faria a ele o mesmo que fizeram aos profetas de Baal, ele sentiu-se ameaçado. Né? Elias se levantou e fugiu para Berseba. Ele foi para Berseba, que ficava em Judá, um pouco mais além do sul de onde ele estava. Passou a caminhar pelo deserto, né? A uma distância de um dia aproximadamente. Ele achou um zimbro ali naquele local, naquela região, ele achou um zimbro. E ele foi ali e ficou descansando. Né? Zimbro era uma árvore que tinha uns 3 metros mais ou menos de altura e tinha folhas curtas e espinhosas. Né? Essas folhas raramente caíam. Elias então pegou e sentou ali naquela sombra, na sombra daquele zimbro. E ele ficou pensando, né, em Jezabel e tudo o que havia acontecido. E é aqui, meus queridos, que Elias passa a desenvolver os principais sintomas da depressão. Suas primeiras palavras para Deus foram: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja,
mate-me agora mesmo, pois sou tão pecador quanto todos os que viveram antes de mim nesta nação. Olha o que Elias fala, né? E ao dizer isso, ele dormiu, provavelmente porque estava cansado da sua viagem, era uma longa viagem que ele estava fazendo, possivelmente ele estava muito cansado, né? Então, meus amados, nós podemos observar, a partir do verso 5, que Elias estava pronto para ceder ao desânimo, mas o seu desespero tinha mais a ver com a sua condição física do que com a sua crença em Deus, do que a sua fé, né? E é por esse motivo que Deus envia um anjo para cuidar de Elias. Olha o cuidado de Deus já surgindo aí, né? A primeira reação de Deus com Elias não foi confrontar seu pecado. Não foi confrontar seu pecado. Deus é sábio e agiu de um modo amável com Elias, né? Diante de qualquer situação, Deus nunca deixa de agir amorosamente. E todos precisam aprender com Ele a agir assim também. Todos nós precisamos aprender a agir assim com Ele, né? Então veja o que Deus fez. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo o tocou e chamou para levantar e comer. Né? De fato, não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias, não houve. Mas uma demonstração terna e amorosa de preocupação pelo estado físico que aquele homem, que havia caminhado muito sem comer nada, né? Deus estava preocupado com a saúde dele, com a condição física dele, né? Deus cuidou de Elias, né? Permitindo descanso e enviando-lhe boa alimentação. Após Elias comer e beber do que Deus lhe dera, voltou a dormir. Devia ser grande, né, o seu cansaço, né? Ele estava esgotado. E mais uma vez o anjo tocou e chamou para se levantar e comer. Olha o cuidado de Deus, né? Ele estava fraco ainda, pois ainda teria que percorrer um longo caminho. Então Elias, meus irmãos, obedeceu à vontade de Deus. Ele se levantou, comeu e bebeu. Depois disso prosseguiu a sua viagem, né, por mais 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo bem até aqui? É interessante notar, meus irmãos, que em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse, não deixasse de se alimentar, né? Nós observamos como é maravilhoso o cuidado de Deus. Se fizesse o que ele estava pensando em seu coração, por exemplo, ele teria deitado debaixo daquele zimbro, no meio do deserto, teria ficado por ali mesmo, né, definhado, e ficava ali esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar. Meus queridos irmãos, como diz lá em 1 Reis 19, 8, sempre que estiver faminto, nervoso, sozinho ou cansado, tome muito cuidado, porque você poderá estar especialmente vulnerável a pecar e a desanimar. Viu? Antes de tomar qualquer decisão impulsiva, busque a Deus. Ele o livrará e lhe dará forças para continuar, forças para permanecer. O profeta Elias, após obedecer a tudo o que Deus determinou, ele entrou em uma das inúmeras cavernas que havia ali naquela região, né? No Monte Horebe. E ali passou a noite. Ali também ouviu a voz do Senhor dizendo a ele: